os detalhamentos em relação ao pacote. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso e sobre o impacto político desse pacote com a Maíra Goulart, que é professora de Ciências Políticas da Federal do Rio de Janeiro. Maíra, sempre um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre acho que a gente teve ontem um evento histórico, né? Pelo menos na nossa história recente, porque foi um anúncio de uma visão macroeconômica, né? Eu acho que a gente tá ali, esse governo Lula 3 ainda não tinha se apresentado em termos de uma visão macroeconômica mais geral, e acho que esse pronunciamento do Haddad ontem contribuiu nesse sentido. Se as coisas vão acontecer dessa maneira ou não, depende do Congresso, mas, pelo menos no caso do governo, ele se apresentou para o jogo. Sim. Eu quero te ouvir, porque assim, eu acho que hoje a gente tem análises para todos os gostos na internet, né? Tem análise positiva, tem análise negativa, tem todo tipo de análise aqui nas redes. Eu acho que a gente pode salientar alguns detalhes, né? Como, por exemplo, essa dedução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 era uma promessa de campanha. Então, se coloca agora, eu quero uma promessa, algo muito importante, como você já frisou, tem que passar pelo Congresso. Então, é uma discussão que vai tomar ainda um tempinho. E tem essa questão da taxação, né, do imposto maior para quem é rico. Que também se discute muito, já se discutiu muito, e o governo teve agora a coragem de fazer esse enfrentamento, de colocar isso. Então, assim, eu queria te ouvir sobre essas medidas que foram anunciadas, sobre principalmente essa questão do imposto de renda, e sobre se isso é capaz, de alguma forma, de mexer nessa desigualdade tremenda que a gente tem aqui no nosso país, né? Ou é um início, pelo menos, é uma medida que caminha nesse sentido. Então, como que você viu esse anúncio, Maíra? Bem, o anúncio reconhece as pressões do mercado em prol de disciplina fiscal, ou seja, da manutenção do arcabouço como um teto para a evolução dos gastos, né, manter dentro daqueles limites pactuados pelo próprio governo. E, então, há um reconhecimento das pressões do mercado, mas há uma marcação de posição de que esse não é um governo, que é um governo que tem uma feição de esquerda ou uma feição progressista, ainda que bem moderada, porque me chamou muito a atenção na fala do Haddad ontem, quando ele falou assim, tudo sem excesso. Eu não sei se você pescou, tudo sem excesso. Então, qual é a mensagem, a meu ver, que está sendo passada? Olha, nós somos um governo que quer fazer um processo de distribuição, ou melhor, redistribuição de renda, que significa, de alguma maneira, que a conta vai ser paga por quem tem mais dinheiro. Então, o princípio norteador, ele também falou, ele teve uma fala que eu acho interessante no pronunciamento de ontem, quando ele falou um olhar humanista sobre a economia. Né? Esse olhar humanista é essa ideia que a gente associa com o ideário de esquerda, e eu confesso que hoje em dia eu não sei mais se a gente deve usar esses termos, porque como houve um esgarçamento, né? Esquerda é tudo, desde você defender que as mulheres tenham direito sobre seus próprios corpos, sim, até uma postura mais ativa do Estado na economia, isso tudo é esquerda, então nada é esquerda, mas é isso que ele quis dizer. A gente tem um olhar ideológico sobre a economia, como também é o olhar do mercado, como são todos os olhares, mas o nosso ideário, ele tem esse componente que ele chamou de humanista, que implica em resguarnecer os mais vulneráveis, sem ampliar o ônus total para a sociedade, porque esse ônus vai ser arcado por uma parcela mais rica. Esse é o desenho que foi apresentado ontem. Então, reconhece as pressões do mercado e diz, nós vamos ser um governo responsável, esse é o fato número 1, mas vamos ser um governo responsável que pretende enfatizar os segmentos da base da pirâmide em detrimento do todo. Sabe que eu vi uma crítica em relação, falei desse ponto positivo, agora eu vou trazer uma crítica, né? Em relação à separação, né, que esse pacote faz das medidas de corte
e das medidas tributárias. Isso. Porque é isso, os cortes são para já. Então, você vai limitar salário mínimo, você vai limitar o BPC, e as questões tributárias, elas vão para o Congresso, vão ficar na mão do Congresso. Então, é uma promessa a um médio prazo de que vão acontecer. E, de fato, é isso, né, Maíra? Olha, é inequívoco que não estamos diante de algo muito progressista. Isso é Sim. inequívoco. Não adianta a gente olhar com uma lupa de que é uma sinalização de um expansionismo fiscal em favor das classes populares. Não é isso. Por que não é isso? Porque, embora nós estejamos hoje num contexto um pouco melhor do que estivemos nas últimas semanas, pós-vitória do Trump, pós uma série de indicadores de que a extrema-direita está forte não só no Brasil como no mundo, a gente não pode desvincular esse anúncio do que a gente tem tido nas últimas 2 semanas em relação à tentativa de golpe, a tentativa de a bomba lá no STF, as investigações da PF. Tudo isso traz um contexto relativamente positivo para o governo e que permite que ele avance, por exemplo, na limitação dos benefícios dos militares. Anuncie isso. Anuncie isso nesse rol de sinalizações que já estavam sendo esperadas em prol do mercado. Por quê? Porque ele que vai ser o fiel da balança. Sim. A gente tem uma parcela da população que se identifica com um projeto de redistribuição de renda. Temos uma outra parcela da população que não se identifica, que se identifica com essa ideia de darwinismo social que caracteriza a extrema-direita global, que é que os mais fortes vão sobreviver, então é melhor que o Estado não proteja os mais fracos para a gente não pagar essa conta. E quem é o fiel da balança? É o mercado, que não adere a um discurso de distribuição de renda, mas também não encampa, pelo menos no espaço público, um ideário de darwinismo social. Então, ele vai ser esse fiel da balança e o governo, o campo progressista de modo geral, que se preocupa com a institucionalidade democrática, precisa ter consigo esse fiel da balança que é o mercado. Então, as concessões ao mercado, elas vão ser feitas. Sim. Só que a lei, o que pôde ser adicionado, e eu acho que só pôde ser adicionado por causa dessa investigação da PF, da tentativa de golpe, dessa narrativa, desse encadeamento de eventos, isso permitiu uma janela de oportunidade que tornou possível que não fosse só o gosto amargo do corte de gastos. Sim. Pegando esse gancho. Eu acho que ia ser isso, que ia ser só amargor. Acho que eles aproveitaram, de fato, essa janela de oportunidade, como você coloca, da questão militar. E daí, falando nisso, pegando esse gancho, a fala do Haddad é muito curiosa, né? Ele agradece efusivamente o ministro da Defesa, Múcio, né? Falou que teve uma costura aí, que foi o próprio Múcio que chegou a oferecer que se fizesse essa reforma, essa mini reforminha em questões em privilégios militares. E muito por conta, e a gente fala em janela de oportunidade, porque os militares, agora, inclusive, fica ainda mais claro, eles querem limpar a barra, né? Eles querem limpar um pouquinho a barra deles por conta disso tudo que vem acontecendo. O Múcio está fazendo esse papel, não? Perfeito. O Múcio, ainda que de maneira muito... O PT, de modo geral, ele é muito cuidadoso com os militares desde a sua primeira gestão. Talvez demasiado cuidadoso, uma vez que a gente tem uma tradição de intervencionismo militar na política e uma perpetuação de escolas militares que repassam ideários antidemocráticos para as suas novas gerações. Mas o Múcio, ele vai um grau além dessa postura já conservadora do PT. Sim. Então, ele pode ter até ajudado a costurar isso num contexto em que fica inequívoca a participação das Forças Armadas e, sobretudo, a tolerância completa das Forças Armadas, que são financiadas para conter ameaças institucionais, e elas
declaradamente não contiveram. A gente Sim. pode dizer, mas não aderiram. Tudo bem, mas a função delas não é só não aderir, é conter. Sobre Então, eu essa acho questão, que daqui a esse pouco, diga. ele ajudou, mas nessa posição muito conservadora, muito conciliadora, um grau além do que o próprio PT já tem como característica ser um governo de conciliação. Ele dobra a curva, né? Sim, e por conta desse perfil que ele se mantém no cargo, porque ele se realmente alia com os interesses e o perfil que o próprio PT busca, é isso, né? O governo Lula busca. Então, o Mussi continua aí no cargo, apesar de falar algumas besteiras de vez em quando, às vezes de atuar de uma maneira que, inclusive, a gente acaba questionando. A gente aqui na esquerda acaba questionando, mas enfim, continua ali. Eu queria discutir com você essa questão do impacto político que esse pacote de Haddad tem. Porque a gente vinha numa expectativa de que viesse a ser um pacote muito danoso. E, assim, na minha opinião, na minha leitura, não foi tão danoso. Não foi, de fato. A gente não vê aqueles cortes que se esperava na educação, na saúde, que vinham sendo gritados, né? No entanto, e daí eu quero te ouvir, há uma percepção minha de que quem tem analisado de maneira negativa muito mais é a própria esquerda do que a direita. Eu tenho visto muitas críticas do campo da esquerda, por conta de fato, enfim, achar que daria, que seria possível dar um jeito de não anunciar nenhum tipo de corte, nenhum tipo de ação nesse sentido. Você tem essa percepção também? Eu estou totalmente aliada com a sua análise. E isso nos torna numa posição muito vulnerável, porque nós estamos no campo da esquerda, mas nós temos um entendimento de que a esquerda não pode pensar de maneira solipsista. No meu caso, eu atuo no movimento sindical. E o movimento sindical, muitas vezes, enxerga o mundo como se só houvesse o governo e o movimento sindical. Da mesma forma, outros setores da esquerda, né? Eles entendem como se só existisse a esquerda e o governo. Só que esse sistema ele compreende uma série de atores que se direcionaram todos à direita em virtude não de uma prestidigitação de elites políticas. Isso não é uma maquiagem, uma maquinaria de elites políticas, porque a população permitiu que se capilarizasse no seu ideário, né? Desejou, apoia, adere a perspectivas darwinistas sociais, perspectivas que se alinham com esse conservadorismo. E o que é esse conservadorismo? É uma ideia de sociedade que precisa ser protegida para manter as hierarquias como estão. É disso que a gente está falando quando fala de conservadorismo. Isso inclui elementos econômicos. E o governo não tem maioria, não tem apoio social, porque nós, do campo progressista, nós não temos densidade populacional, densidade eleitoral. Então, se o governo governasse para nós, ele não seria democrático. E o que me chama a atenção é essa aposta em quem ganha até 5 salários mínimos, porque ela abrange uma faixa que é o 2 a 5 salários mínimos, que é o swing voters, né? No caso do Brasil, quem são os swing voters? São esses 2 a 5, porque a gente tem, historicamente, as elites votando na direita, em mais de 50%, né? Não é a integralidade, mas de quem ganha a mais de 10 salários mínimos, nessa faixa, mais de 50% vota sempre no partido de oposição ao PT, desde 2006. E quem ganha até 2 salários mínimos vota no PT. O que move? O que move é esse 2 a 5 salários mínimos. Que foi uma parcela da população que foi cooptada pelo antipetismo, né? Sim, e isso que deu a margem de vitória. Quando é que o 2014 é esse descolamento? Já há um crescimento grande no voto do antipetismo nessa faixa, e aí em 2018 explode. E o governo está se dirigindo a eles. Quando o Haddad fala também, ele fala assim: vai sobrar dinheiro
para que as pessoas invistam nos seus pequenos negócios. Ele falou isso também no pronunciamento de ontem. Quando ele atinge essa parcela, que são os pequenos empreendedores, que são as pessoas que não são beneficiadas pelo reajuste do salário mínimo, porque elas, de alguma maneira, não estão nesse campo de quem ganha só um salário mínimo, ou é o que tem a sua rentabilidade atrelada ao salário mínimo. São profissionais com outro regime de trabalho. E me parece ser uma parcela da população importante para que o governo consiga conquistar um retorno em termos de aprovação para as conquistas econômicas que ele está entregando. Ele já está entregando algumas conquistas econômicas, mas isso não está tendo retorno em termos de aprovação. E é interessante, porque essa comunicação feita em rede nacional de TV e rádio, você se comunica com essas pessoas, você coloca que o governo tem esse planejamento da dedução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e você joga isso no colo do Congresso. Então é isso, você fez essa comunicação de que o governo tem essa vontade, tem esse planejamento, mas a gente tem o Congresso responsável por fazer isso acontecer ou não. Acho isso muito inteligente também por parte aí do governo em mandar esse recado para essa população, que é importante para o PT, enfim, para a esquerda, e é isso, e colocar agora na mão do Congresso. Então vamos ver o que vem, o que vai virar. Minha única preocupação, assim que eu ouvi o pronunciamento, foi o seguinte: a identificação. Porque me parece, às vezes, que essa camada da população ela se identifica com esses mais ricos. Então, quando ela escuta que vai haver algum ônus sobre os mais ricos, esse ideário do empreendedor, esse ideário de alguma maneira impede, bloqueia uma identificação de classe, uma identificação enquanto camada vulnerável, e que vê, ao contrário, em todos os benefícios que são dados para os vulneráveis, uma ameaça. Vai ficar sustentando o vagabundo. Mas daí, Maíra, martelar nessa questão dos valores é muito importante. Se você se acha elite, você tem que ter noção de que esse imposto vai ser maior para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. E essa pessoa que se imagina elite, se imagina uma burguesia, não ganha R$ 50.000. Então, acho muito importante martelar nessa questão dos valores. R$ 5.000, pessoal, R$ 5.000. Você faz parte dessa faixa. Você vai deixar de pagar. Então, assim, quando a gente fala em mais ricos, R$ 50.000. E é pouco, porque a gente sabe que tem gente que ganha muito mais do que isso, né? Enfim, mas R$ 50.000 é muita grana para quem está ali nesse meio de campo e ganhando muito menos do que isso, enfim. Então, acho importante se martelar no valor. Certamente, a minha preocupação é exatamente em como comunicar isso, né? Sim. De uma maneira. E eu gostei da sua abordagem. Comunicar a partir do dinheiro, do número, que é algo que me veio muito à tona numa oportunidade perdida nos últimos dias, que foi a oportunidade que o governo perdeu de trazer para o centro dele aquela proposta de redução da jornada de trabalho. Sim. Porque aquilo traz um componente pragmático quantificável muito grande. Sim. Mas, e mesmo em relação a ele, eu tenho uma certa... Eu escuto percepções das pessoas dizendo, não, a gente não precisa, a gente tem que poder trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro. Há um certo entendimento de que se você trabalhar mais, você vai ser uma dessas pessoas que vai ganhar R$50.000, sendo que você não vai ser, não adianta você trabalhar mais. Você não vai ser esse mais rico que vai ser prejudicado por uma política dessa. Então, talvez, eu acho que ele ter falado dos R$50.000 é importante, mas ele vinha falando, o Haddad, dos benefícios tributários. Sim. Ele precisa decodificar isso melhor para conseguir comunicar para as classes populares. Porque onde é que tem que ter corte? E onde é que o governo está cortando? E isso vai causar oscilações na sua correlação de forças. Nos benefícios dados a categorias muito poderosas. Sim. E esse pacote... Diga.
Não, esse traz pacote isso. traz uma medida, né, que é isso, a partir, enfim, desse futuro, a medida que se encerra não vai poder ser renovada se não se justificar, enfim, tem uma medida que traz isso, muito importante, inclusive, também. Mas eu Que acho que vem precisa numa esteira decodificar. do ministro Haddad ter feito uma entrevista coletiva em que ele falou: olha, estamos divulgando a lista das empresas que recebem benefício e mostrando que se não fossem esses benefícios, a gente estava dentro do teto, dentro do arcabouço. Foi uma Isso jogada, falta foi uma jogada comunicar boa. melhor, falta comunicar melhor, porque isso tem um ônus e a gente já está pagando esse ônus, o dólar, e é patético isso, né? Essa questão do dólar é a dinâmica da ameaça. A gente já introjetou que nós somos ameaçados e que a economia ela é uma ciência fictícia que lida com sentimentos, né? A confiança, confiança em que confiança, né? Confiança é um sentimento. Sim. E, na verdade, é uma ameaça, é uma ameaça. Assim, o governo está tomando um lado? É isso que eles estão perguntando. Eles estão perguntando assim, vocês estão de um lado? E o governo está dizendo, não, a gente não está tomando um lado, a gente não está tomando um lado, para ver se isso para, se essas ameaças param. Mas enquanto isso é o dólar aumentando, olha só, pânico geral, como pode uma coisa dessa? De fato, e daí a gente não, mas enfim, a população se deixa levar por esse temor em relação a um dólar alto. Enfim, eu acho que Alimentado por análises da mídia tradicional que sim, são catastróficas, são assim, o sim, governo acabou de ser reconhecido uma perspectiva de crescimento do PIB, os indicadores econômicos são todos iguais e a análise dos jornais tradicionais o governo não vai conseguir pagar a conta, o governo não vai, isso vai prejudicar as camadas populares. Pagar que conta, gente? Tesouro público, acho que o governo não vai conseguir rolar dívida. Nossa dinâmica de endividamento é muito menor em termos de percentual do PIB do que dos países desenvolvidos. O Brasil, tirando na década de 80, o Brasil nunca teve numa conjuntura de moratória. Assim, o que conta que a gente não vai conseguir pagar? A arrecadação aumentou no último. é um terrorismo que se faz, de fato. Maíra, queria conversar aqui muito mais tempo com você, mas enfim, vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sempre muito bom te receber, poder conversar com você, viu? Um beijo, bom final de semana e até uma próxima. Eu que agradeço e obrigada a todos por que me ouviram. Tchau, tchau. Obrigada. Essa é a Maíra Goulart, ela que é professora de Ciências Políticas da Federal do Rio de Janeiro, sempre por aqui com a gente, sempre muito bom conversar com a Maíra. Vamos seguir em frente?